E aí eu comecei a investir para isso. E fui investindo mês após mês. E aí eu encontrei a Malu. E eu falava para todo mundo que eu queria ter 1 milhão até os 30, né? Simplificava o que eu queria fazer. E todo mundo ria da minha cara, né? A Malu não riu da minha cara. Ela falou, nossa, que legal, né? É mesmo? Tipo, e ela assumiu a meta junto. Não, é brincadeira, mas de fato, eu não tinha muita dimensão. Deve dar certo isso daí, vambora. Eram 10 anos pra fazer isso, né? Parece muito tempo, mas sei lá, né? Não, passa, né? 10 anos passam, de toda forma. 10 anos passam. Só que eram 10 anos de um Brasil com juros parecidos com os juros atuais. Era uma taxa de juros assim, de 12%, de 14%. Então, fazendo as contas de juros compostos, se eu poupasse o suficiente e alocasse bem esse dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável, ia dar certo. E no meio do caminho surgiu um negócio chamado Bitcoin. E lá atrás, quando surgiu, o Bitcoin surgiu em 2009. A gente esbarrou com o Bitcoin... Foi 2009. A gente esbarrou com o Bitcoin em 2014. Não valia nem R$500 naquela época. Hoje em dia tá valendo... hoje, depois de cair 50%, vale 160 mil. Por que você acreditou nisso de cara, assim? Eu não acreditei de cara. Não? Eu olhei e achei interessante. Eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Mas só vai ser interessante se muita gente acreditar. Porque o valor de uma moeda tá na confiança que as pessoas têm naquela moeda. Por que o dólar ele vale muito mais do que várias outras moedas? Porque todo mundo confia no dólar. Todo mundo entende que ele tem valor. Vamos pensar até no Afeganistão, que há pouquíssimo tempo, infelizmente, voltou a ser dominado pelo Talibã. O Talibã, quando dominou o Afeganistão, ele começou a quebrar um monte de símbolos cristãos. Ele começou a tirar tudo que é símbolo do Ocidente. Ele começou a mandar as mulheres se vestirem de burca novamente. Então, eles acabaram com tudo que eles não acreditam e implementaram o que eles acreditam. Eles invadiram o sistema bancário e acharam dólares lá dentro. Eles queimaram os dólares porque é um símbolo ocidental? Não, porque eles entendem que aquilo tem valor. Eles acreditam no dólar, igual a gente acredita. Não, mas a real é que o Bruno não precisou acreditar tanto no Bitcoin, porque naquela época existiam alguns sistemas que você conseguia ter o Bitcoin sem comprar. Como assim? Você tinha sites que davam de graça. Era como se a pessoa minerasse o Bitcoin. Hoje em dia não é possível mais. Mas é isso. Não era mineração. Porque mineração é a maneira como você produz bitcoins. Sim. Mas, por exemplo... Você ganhava se você estivesse lá fazendo algumas coisas dentro do site. O Bitcoin era tão barato que o que acontecia? Tinha sites que criavam uma página com vários anúncios. E quando você entrava no site, eles ganhavam dinheiro, né? Porque você visualizava os anúncios. Sim. E pra te atrair, eles falavam assim, se você entrar no meu site e preencher esse reCAPTCHA pra mostrar que você não era um robô, eu te dou 0,0000001 Bitcoin. Isso era nada, né? Podia ter um outro zero depois. Na época era nada. Só que como o Bitcoin saiu de R$500 para bater uma máxima de 370 mil quase, aquilo que era nada começou a ser bastante dinheiro. E enquanto era nada, eu juntei muito Bitcoin. Porque eu tinha um blog e eu escrevi um artigo mostrando 9 sites para as pessoas juntarem Bitcoins de graça. E as pessoas começaram a entrar naqueles sites conforme o Bitcoin foi subindo de preço. Acabou que o meu site no final era só esse artigo. Eu tinha 100 artigos escritos e todo mundo só lia esse. E aí, por conta disso, toda vez que alguém entrava no site, o site ainda me pagava uma comissão de referência. Se alguém clicava lá, o site falava, ó, essa pessoa tem 0,00000 alguma coisa e pra você tem 0,0000000 mais um zero alguma coisa. Era quase nada. E assim, você juntou quantos bitcoins? Eu juntei 9 bitcoins assim. O quê? 9 bitcoins. Juntando nessa brincadeira aí. E aí que entra a minha história. Por quê? Porque esse site do Bruno, quem criou fui eu. O Bruno sempre foi afim de empreender na internet. Ele queria empreender alguma coisa. Ele sabia que a forma de ganhar dinheiro, mais dinheiro, era empreendendo. E se a gente ganhasse mais dinheiro, a gente ia poder investir mais. Então, ele queria empreender de alguma forma. E aí, ele falou, putz, vou ter alguma coisa na internet. E ter um blog, naquela época, a gente tinha o AdSense lá, que pagava pouca coisa, mas já era alguma coisa. Uma renda passiva, quase, né? Você escrevia um artigo uma vez por mês, o pessoal ficava acessando. Sim. E aí, eu criei esse site, comprei um curso, criei um site, né? Botei lá os códigos. Nem eu sei como que eu criei, mas eu criei. E aí, logo depois, o Bruno ficava escrevendo pro site. Aí o Bruno falou, putz, você gosta de alimentação saudável? Você tá nessa vibe? Eu tava nessa vibe de estudar. Escreve sobre isso. E aí eu criei um site pra mim e comecei a escrever sobre isso também. Teve até um ponto antes disso, porque a gente queria empreender, a Malu criou o site pra mim. Só que o site não dava dinheiro. Ele tava me dando um monte de bitcoins que não valiam nada. E além disso, dava uns R$1.000 por mês.
Então, a minha cabeça, quando a Malu chegou e falou, poxa, eu não quero continuar na ciência política, eu vou completar a faculdade, mas só pra ter o diploma, porque eu vi que eu não quero trabalhar com isso. Eu falei, vamos abrir uma franquia então. A gente foi atrás de franquia pra abrir. Só que, cara, pra fritar um hambúrguer é R$1 milhão. Pra vender um cachorro-quente é 500 mil. Naquela época. Hoje em dia deve estar mais caro. Não, porque isso era 2014. Veio aqui, falou que com R$90 mil a gente abre a franquia lá da pizza. Exatamente. Aquela pizza que é só de delivery. Tá super barata essa. Barato, tá né? super barata. Você investiu já? Ainda não. Ainda não. Tá juntando. Tô juntando.